Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos todos a mais um programa da série Saúde Integral. Espero que tenham tido todos uma boa semana e hoje vamos continuar refletindo um pouco sobre o tema das obsessões. Esse tema é um tema muito importante, porquanto se reflete nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, vimos na semana passada que os espíritos exercem uma grande influência sobre o nosso pensamento, muito mais do que nós supomos. Muitas vezes eles nos induzem, nos hipnotizam, nos sugerem para que este ou aquele, esta ou aquela atitude, tenhamos este ou aquele comportamento. Então, vimos que é muito importante nós termos um controle e uma consciência mais apurada dos nossos pensamentos, daquilo que pensamos no dia a dia, não é? Allan Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 23, já dizia que a obsessão é o império, é o fascínio, é o domínio que alguns espíritos conseguem obter sobre o psiquismo de outras pessoas. Aí nós já entramos com o critério de que todo processo obsessivo envolve, de alguma maneira, uma intencionalidade, uma ação dirigida, uma ação proposital para atingir determinada pessoa. Conversamos que o processo, a base de todo processo obsessivo é a sintonia mental, é a ligação entre uma mente e a outra mente, estejam encarnados ou desencarnados. Não importa se o indivíduo está no corpo físico ou fora dele, a ligação se faz mente a mente. E também gostaria de recapitular que nós temos todos uma imagem de que a obsessão acontece sempre com um obsessor prejudicando um, um encarnado, um obsediado. Isso nem sempre é verdade, porque nós temos que considerar o processo obsessivo como um processo de duas polaridades. Existem dois espíritos ligados no processo da obsessão. Sempre existem dois espíritos que podem alternar as posições de algoz e de vítima em inúmeras encarnações. Então, às vezes, num determinado momento, aquele indivíduo que está encarnado está sofrendo a ação coercitiva do obsessor desencarnado. Quando o elemento encarnado desencarna, o elemento desencarnado, por sua vez, poderá encarnar, e aí as posições se invertem e vão se perpetuando num processo contínuo que só vai ser revertido quando ambos os elementos dessa dupla doentia, desta dupla patológica, conseguirem reverter as algemas de ódio em ligações de amor. Então, basicamente, o processo obsessivo, ele não acaba de uma forma repentina. Muitas pessoas que não conhecem em profundidade os meandros da origem dos processos obsessivos
acham e querem e desejam que o seu parente seja livrado desta ação perniciosa. Então, vão atrás de um tratamento espiritual, vão atrás de um centro espírita, de um centro de umbanda, enfim, de qualquer socorro espiritual, com o intuito de que, nesse local, o obsessor seja arrancado, seja retirado do convívio daquele que está sofrendo o processo obsessivo. Isto não é possível, porque existem tramas que se envolvem e energeticamente o obsessor e o obsediado estão ligados em níveis de grande profundidade. Se conseguíssemos arrancar de inopimo o obsessor, isto poderia causar vibrações, perturbações, tanto no obsediado quanto no obsessor. Então, é um processo que requer um tratamento muito delicado, um tratamento muito especializado. Então, as pessoas não entendem essa coisa e querem logo que fiquem livres. Muitas vezes, esse processo vem de muitas encarnações, e não vai ser com um mês, dois de tratamento que o indivíduo vai se livrar. Nós vamos ver hoje a profundidade do tratamento dos processos obsessivos, tá? É muito importante, então, que a gente mude aquele conceito de que o obsessor é o mal da história e o obsediado é a vítima. Não existe nessa dupla doentia algoz e vítima. Ambos são prisioneiros de si mesmos, numa visão míope, numa visão deturpada dos processos relacionais, que será sanada, só será curada com a compreensão dos verdadeiros motivos que originaram aquela prisão que une ambos esses espíritos em sofrimento, tá? Muitas vezes, também Kardec, e esquecendo, Kardec dividiu, classificou os processos obsessivos em níveis. Esses níveis, eles são meramente didáticos, não há um ponto em que você possa dizer, não, a partir desse ponto o indivíduo passou para um outro nível. É um processo gradativo que, à medida que o obsediado vai dando campo para a ação nefasta do obsessor, este vai se aprofundando no processo. Então, temos aí a obsessão simples, que é a ação eventual de um espírito sob o psiquismo de um encarnado. Muitas vezes, como falamos na semana passada, não há um comprometimento maior, kármico, entre um e outro, apenas há uma afinidade fluídica, afinidade de interesses, e o obsessor se une, é atraído pela psicosfera do obsediado, e a partir disso começa a sugar as suas energias. Essa é a obsessão simples. A subjugação já é um processo mais complexo, já há uma intencionalidade. Muitas vezes, o obsessor traça um plano realmente de grande profundidade. É interessante, às vezes, o obsessor, ele perde, quando o obsediado reencarna, ele perde o endereço, vamos dizer assim, da sua vítima.
mas ele se vê atraído por uma criança, por um jovem, e ele não sabe inicialmente explicar por quê, mas ele se identifica com aquela criatura. E pouco a pouco ele descobre que aquela criança ou aquele jovem é a sua vítima, aquele do passado que está agora travestido numa nova roupagem física. Eles até falam nas reuniões de desobsessão, puxa, fulano quis se esconder atrás daquela roupa física, mas eu consegui descobri-lo. Por quê? Porque há uma afinidade fluídica, há uma identidade vibratória que une ambos esses elementos, tá? Existem, no plano espiritual, verdadeiras escolas do mal, aonde os espíritos que são voltados a essas práticas ensinam aqueles que querem fazer vingança com as próprias mãos e ensinam técnicas de hipnose profunda, conseguem fazer implantes de mecanismos, de chips no perispírito do doente, fazendo com que esses mecanismos fiquem reverberando no cérebro perispiritual do doente e essa influência contínua vai desaguando, vai descendo para o cérebro físico, provocando alterações bioquímicas, alterações nervosas, que, se não forem sanadas a tempo, poderão realmente provocar um processo de um desequilíbrio mental permanente. É muito interessante nós observarmos que em muitos hospitais psiquiátricos ali estão internados indivíduos que não são doentes mentais, mas são obsediados em maior ou menor grau. Nós vemos também um processo interessante que a obsessão acontece e acaba provocando a eclosão da função mediúnica naquela pessoa. Muitas pessoas, depois de tratadas do seu processo obsessivo, se tornam médiuns, médiuns de serviço, médiuns que praticam a caridade, médiuns que acabam utilizando a sua função mediúnica para a prática do bem, do amor e da caridade. É muito interessante nós observarmos essa questão nos hospitais psiquiátricos. Em minha trajetória como psiquiatra, eu já trabalhei em 8 hospitais psiquiátricos de fundamentação espírita. Por que isso? Porque a maioria dos hospitais psiquiátricos foram estruturados pela ação dos espíritas. No começo, na década de 1940, acabou havendo uma divisão. Os católicos ficaram tomando conta das Santas Casas e os espíritas começaram a cuidar, inicialmente abrigando os obsediados nos centros espíritas, em casas de recolhimento, que mais tarde acabaram dando origem a hospitais de fundamentação espírita, onde havia o tratamento medicamentoso, o tratamento da ciência acadêmica, em paralelo com o tratamento de desobsessão. Esses hospitais, e muitos deles, tinham resultados muito satisfatórios.
Outros, entretanto, deixaram-se levar pelas ambições materiais, pelos recursos financeiros e deturparam as suas origens e se transformaram apenas em hospitais psiquiátricos, onde, por incrível que pareça, no corpo clínico não havia nenhum psiquiatra que tivesse uma formação espírita. Então, havia aí uma completa reversão dos valores, não é? Hoje em dia, a noção do tratamento psiquiátrico mudou bastante. Saiu aquela ideia hospitalocêntrica, aquela ideia de que era necessária sempre a internação, o afastamento do paciente da sociedade, do meio em que ele vive, e hoje em dia houve uma modernização dos tratamentos psiquiátricos, com a criação dos CAPSes, que são Centros de Atenção Psicossociais, dos ambulatórios, da rede de ambulatórios, dos modernos medicamentos. Com isso tudo, houve uma grande diminuição dos hospitais, da internação dos hospitais psiquiátricos. Mas, naquela época, muitos dos doentes eram médiuns desajustados, eram pacientes obsediados. Por quê? A terceira fase que Allan Kardec dividiu é a fase da possessão ou da subjugação. Desculpe, eu falei errado. A segunda fase é a fascinação. Tá? Rebobine a fita. Primeira fase é obsessão simples. Segunda fase, fascinação. E é interessante porque nessa fase, a técnica usada na fase da fascinação, usada pelos obsessores, é afastar o indivíduo daqueles que poderiam lhe esclarecer. E começa a haver aí uma separação, um isolamento do indivíduo, e esse isolamento propicia uma atuação cada vez maior da influência negativa do obsessor sobre o psiquismo do obsediado. E a terceira fase, esta sim, é a subjugação, conhecida também como possessão, mas esse termo, de uma certa forma, acaba se tornando um tanto inadequado, porque envolve a ideia de que há uma posse absoluta do indivíduo pelo obsessor. Essa posse, ela pode ser grandemente realizada, entretanto, sempre há uma certa aquiescência do obsediado, dando campo através da culpa, do remorso, para que o obsediado execute seus planos. Muitas vezes, esses planos são intencionalmente de levar o indivíduo ao suicídio ou à loucura. Por quê? Porque se o indivíduo comete o suicídio, ele tira a defesa que físico, porque o corpo físico funciona como um veículo de separação entre o obsessor, que está no plano astral, e o obsediado, que está no plano físico. O obsediado, muitas vezes, consegue, nos momentos do sono físico, enquanto o obsediado está dormindo, o obsessor retira o seu corpo físico e o leva para regiões umbralinas, para regiões trevosas, aonde ele sofre toda a série de torturas e de sevícias. Mas
a intenção maior é levar este indivíduo a um processo de loucura total e a um processo de suicídio, porque, liberto do corpo físico, o doente estará mais à mercê das garras da ação perniciosa do obsessor. Então, é uma intenção sistemática, perniciosa, prolongada, que muitas vezes leva o indivíduo a um processo muito difícil se não for tratado a tempo, tá? É interessante nós observarmos quais seriam as causas das obsessões. Nós podemos listar uma série de questões, mas, resumidamente, podemos dizer que todos aqueles fatores que ainda nos prendem à nossa animalidade primitiva, todos os nossos vícios, todas as nossas escolhas infelizes, são causas, são ganchos que podem levar a um processo obsessivo, porque o nosso crescimento é um crescimento grupal, relacional. Então, aprendemos com os acertos e com os erros na relação com o nosso próximo. Muitas vezes, nesse processo relacional, fazemos escolhas infelizes, cometendo infrações sérias, cometendo vícios, cometendo assassinatos e inscrevendo assim na nossa própria consciência a culpa que vai nos acoplar, que vai nos unir aos nossos obsessores, que outrora foram aqueles os quais prejudicamos. Entenderam? Então, é importante a gente entender que nessa fase final, o obsessor tem quase que o comando total do sistema nervoso do doente. Então, ele promove processos alucinatórios, ele coloca espíritos desencarnados que estão doentes na aura do obsediado, provocando as piores sensações possíveis. Ele faz com que o obsediado tenha atitudes incoerentes, atitudes agressivas, atitudes intempestivas, que se assemelham em tudo a sintomas de desordens mentais, tais como processos esquizofrênicos, processos bipolares, e aí fica praticamente impossível um diagnóstico diferencial entre um processo obsessivo e uma doença mental. É interessante assinalarmos que é muito difícil haver um processo obsessivo plenamente, unicamente obsessivo e uma doença mental plenamente e unicamente doença mental. É um processo que se mistura, é um contínuo, aonde a gente não sabe aonde acabou a influência do obsessor e aonde começa a influência do sistema nervoso já desequilibrado. Então, daí porque a importância do tratamento paralelo, do tratamento em conjunto entre a parte material, a parte física, com os recursos que a psiquiatria acadêmica hoje nos faculta, junto aos processos espirituais, onde a desobsessão é uma arma muito importante. Hoje em dia se usa muito processos de apometria e outras técnicas para a resolução
dos processos obsessivos. Então, vejam que o tratamento paralelo é o mais indicado. Nesse tratamento, se o obsediado consegue ir à casa espírita regularmente, ele poderá tomar passe através da fluidoterapia, que é a injeção de fluidos benéficos através do passe, tanto o passe espiritual quanto o passe magnético. E outro recurso muito utilizado nas casas espíritas é a água fluidificada, porque sabemos que a água é um elemento terapêutico maravilhoso que só serve como transporte de fluidos salutares que os espíritos no plano astral manipulam para a reestruturação dos campos energéticos do doente. Tá? Aí também encontramos nos campos energéticos as ferramentas da homeopatia, dos florais, da cromoterapia. Tudo isso vai ajustando as vibrações do paciente. Mas todos esses recursos, o esclarecimento do obsessor, o equilíbrio físico e o equilíbrio da energia do indivíduo não vão lograr pleno êxito se não houver aquilo que é mais importante na resolução do processo obsessivo, que é a reforma interior. O indivíduo que sofre o processo obsessivo, ele precisa transformar-se a si próprio, registrar, ter consciência dos seus erros, assumir os seus erros, perdoar a si próprio, perdoar os seus perseguidores e transformar a sua vida. Somente através deste processo de profunda regeneração espiritual é que haverá uma ruptura dessas algemas de ódio numa transformação de laços de amor. Percebam que é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que muitas vezes exige amor, exige investimento, exige paciência, exige dedicação e sacrifício. A gente entende a importância dos familiares em verem seus parentes libertos desse processo, mas temos que entender que cada criatura escreve no seu plano evolutivo as suas atitudes através do exercício do livre-arbítrio. E através do seu livre-arbítrio, ele semeia, ele escolhe, ele decide, ele pratica atitudes que vão voltar a ele de forma punitiva, de forma a aprisioná-lo no erro, até que ele compreenda o equívoco perpetrado e possa libertar-se através do processo de autoconsciência, de auto-perdão e de auto-amor. Então, nós só poderemos falar num sucesso de um tratamento obsessivo quando ambos os elementos, tanto o obsessor, por seu lado, compreender tudo o que aconteceu, quanto o obsediado, por sua vez, tiver esta compreensão e realmente puder se modificar. Então, a reforma íntima é um elemento fundamental. Eu diria mesmo que é um elemento imprescindível, tá? Abro um parênteses aqui, já ia esquecendo, mas sempre há tempo.
de falarmos que muitas crianças sofrem processos obsessivos, não apenas os adultos. Por quê? Muitas vezes o espírito reencarna e continua jungido, ligado ao seu obsessor de forma persistente. Mesmo com a ajuda dos seus mentores espirituais, lembre-se que eu falei que não é adequado nem possível a ruptura intempestiva desses laços. Então, muitas vezes a criança é acompanhada dos seus algozes, dos seus inimigos do passado. E aí começa a manifestar uma sintomatologia que deixa os médicos materialistas sem muita compreensão. Por quê? Apresentam terrores noturnos, pesadelos, umas fobias que não têm explicação. A mãe e o pai procuram neurologistas, fazem exames, fazem todos os cuidados, mas não encontram uma resposta nos exames materiais que só cobrem a parte física do processo. Se esta criança fosse levada a uma equipe espiritual, ela poderia ter o diagnóstico da obsessão realizado e poderia grandemente apresentar melhoras, tá? Então, a gente procura encaminhar ao centro espírita, utilizamos muito os florais, muitas homeopatias, como situações de uma certa forma promover a ciência, mas digo a vocês que o processo das obsessões infantis está muito grave, está aumentando. Muitas crianças apresentam quadros de depressão, quadros de ansiedade, não digo nem por conta da pandemia, que isso agravou, assim, muito os processos de ansiedade e depressão, não só em adultos, quanto em crianças. E, evidentemente, nós hoje, todos, estamos sofrendo uma ação Estamos sofrendo uma ação perniciosa dos espíritos das trevas que não querem que nós consigamos a grande libertação, o grande salto quântico para o novo mundo que surge à nossa frente. Então, é importante nós mantermos a vigilância, nós mantermos o nosso pensamento centrado, o nosso pensamento voltado para o bem. É importante que façamos uma varredura das nossas atitudes negativas, dos hábitos perniciosos que costumamos ainda repetir nesse processo, porque isso também faz parte da nossa cura. Todos nós estamos internados neste planeta e todos nós somos doentes em busca da cura integral. A saúde integral virá com o equilíbrio dos 3 níveis do ser: o nível espiritual, o nível energético e o nível físico. Então, é importante que todos nós tenhamos esse cuidado, tá? Não vamos nos sentar no banco das vítimas, porque não somos vítimas de ninguém, não somos vítimas da vida, não somos vítimas do universo. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós somos herdeiros do nosso passado. Mas, em compensação, temos o tempo presente para nos transformarmos em artífices, em construtores do nosso destino, do nosso futuro,
através de boas escolhas, através de uma consciência que nos conduzirá ao equilíbrio, à paz, à fraternidade. Então, vamos buscar este autoequilíbrio. Eu sei que existem momentos em que todos nós fraquejamos. Eu sei que existem momentos em que parece que a prova é tão acerba que nós não iremos aguentar. Mas vamos nos lembrar das palavras de Jesus, quando nos disse que nenhum de nós vai levar um fardo superior à nossa capacidade de aguentarmos, a nossa cruz. Então, cada um de nós está levando aquilo que é capaz de suportar. Então, vamos parar de choramingar, vamos respirar fundo, olhar para o céu, rogar aos nossos mentores espirituais que nos auxiliem e continuar na marcha, porque este é o nosso destino inexorável. Quer queiramos, quer não queiramos, quer teimosamente procuremos ficar na retaguarda, mas cedo ou mais tarde todos seremos chamados ao convite irrecusável da luz, porque esse é o nosso destino maior como criaturas do Pai maior, de amor e de luz. Tá? Que todos nós tenhamos uma boa semana e que possamos continuar nossos papos na próxima quarta-feira. Tenhamos todos uma ótima semana, um grande abraço e muita paz no coração de todos.